Ô, Paul, desculpa, estava aqui falando, enfim, coisas da vida. Me desculpe, é isso aí, maravilha. Pô, muito obrigado, obrigado ao Centro Acadêmico, obrigado a São Judas, em nome de quem eu agradeço a presença do professor Danilo também, agradeço ao doutor Fábio Augusto Branda, que é juiz do trabalho aqui na segunda região, enfim, uma pessoa muito carismática dentro do TRT, e um notável jurista. Agradeço também ao professor Gustavo Seferian, que é professor na Federal de Minas, enfim, um dos ícones do direito atual, que está aqui compartilhando conosco o seu saber. Hoje eu e o professor Danilo, então, teremos a possibilidade de desfrutar dessas duas mentes brilhantes na área do direito, para a gente aprofundar aí com vocês todas as questões jurídicas que estão acontecendo, e são muitas. Talvez precisássemos de dias e dias debatendo com esses dois sábios do mundo jurídico as questões jurídicas, mas vamos tentar aí dentro desse período algumas questões interessantes aí. Professor Danilo, se quiser fazer a abertura também. Pode tocar, Arão, a pergunta, e aí eu já sigo também. Eu agradeço também o convite, agradeço a iniciativa do professor Arão, e estou muito feliz em compartilhar aqui, aprender. Pelo menos já aprendemos a divulgar isso no nosso Facebook, pelo menos já aprendi alguma coisa. Então, mas, por favor, Arão, siga. Certo. Então, vou passar primeiramente a palavra ao professor Fábio e ao doutor Fábio, já fazendo aí uma pergunta e uma colocação a ele. Doutor Fábio, nós tivemos recentemente aí, e aí depois você faz sua abertura, lógico, mas já passando a pergunta, nós tivemos recentemente aí a edição de algumas medidas provisórias, a 927, a 936, que impactaram diretamente as questões trabalhistas. Eu já te pergunto, e de pronto, o seguinte: o judiciário trabalhista tem sentido impacto já de ações e de questões envolvendo a 927, a 936, nesse momento de pandemia? Boa noite, professor. Obrigado, professor Fábio. Boa noite, professor Arão, meu amigo, que estudamos juntos nas Arcadas. Agradeço o Centro Acadêmico pelo convite, fico lisonjeado. O professor Danilo, que eu conheci de uma outra live, mas não conhecia pessoalmente. Doutor Gustavo, que já ouvi, já tinha conhecido de inscritos, né? E agora estou conhecendo, agora é videoconferência, não mais pessoalmente, mas para mim é uma... Desculpa, estava aqui falando de coisas da vida. Me desculpe. Posso falar? Aí fico lisonjeado com o convite. Realmente, Obrigado ao Centro Acadêmico. era que eu devo estar aqui com algum problema de... Eu agradeço a presença do professor Danilo também, agradeço ao doutor. Pronto. Fico lisonjeado com a apresentação, Arão, foi uma bondade sua. Sou assim, um operário do direito ali no dia a dia da justiça, gosto muito do que faço, tento cada vez mais me aprofundar nos estudos, estou fazendo mestrado agora, depois de velho, mas porque eu acho que a gente não pode parar e a situação atual exige isso, né? Nós estamos vivendo assim uma situação, Arão, acho que nossa geração e a geração dos nossos pais também não viveram isso, né? Essa situação acho que nunca imaginou que chegaríamos nisso. Parece filme de ficção científica, né? Aeroportos vazios, o aeroporto de Congonhas apareceu ontem, todos os aviões parados. Nunca aconteceu em 60 anos desde a fundação desse aeroporto, uma paralisação da atividade econômica dessa forma. É um período que a gente tem que tomar muito cuidado, e nós aqui, graças à iniciativa sua também, de compartilhar essa preocupação de quem está operando direito, quem está entrando, quem está estudando, pelo seguinte: no momento de crise, que nós temos que nos ser mais firmes na nossa convicção e na nossa Constituição. Nós não podemos dar brecha, porque estamos num momento de crise, é o vale tudo. É na crise que o método, a disciplina tem que ser mantido. Porque o que está acontecendo, a gente vê isso, é o seguinte: a pretexto do Covid, a pretexto disso, estão se fundamentando pedidos jurídicos, pretensões no judiciário, sem a menor comprovação disso. E o que a gente percebe é o seguinte: a corda está estourando para o lado mais fraco, como sempre. Então, nós estamos vendo 13 milhões de pessoas que estavam desempregadas que não conseguem
com o benefício especial. Nós vamos ver todo dia nos jornais filas e filas de pessoas aglomerando, tal, porque tem problema de cadastro, porque é triste ver, né, mas acho que isso, essa epidemia fez ver, é que há uma população invisível que não tinha CPF, que o CPF estava... por quê? A questão do registro dos documentos é uma coisa de quem tem uma estrutura social para isso, porque a pessoa que não tem, que é pobre, que vive na periferia, ela vai vivendo, ela às vezes não tem registro, às vezes é inacreditável numa cidade como São Paulo, tem gente que não tem CPF. Outro dia apareceu uma senhora na frente da Receita Federal sem CPF. Você fala, como é que em 2020 não tem CPF? É a pobreza que a gente não resolveu. A gente não resolveu o mínimo. A Carta Constitucional, infelizmente, ela virou uma petição de princípios e não foi a promessa não se cumpriu. Né? Nós estamos discutindo hoje a imposto sobre grandes fortunas, que é uma coisa que existe desde 88, prevista e não foi regulamentado. Então, a preocupação nossa do meio, mais da área trabalhista, e assim, o judiciário já está prevendo isso, acabamos de ter palestras no TST dizendo o seguinte, olha, quando isso já está vindo, né, porque tem os prazos suspensos e tal, e o que está entrando hoje são medidas de emergência. Mas quando terminar isso, essas relações desse período, vai ser uma avalanche de ações, porque está acontecendo tudo. De imediato, o que a gente percebe é o seguinte, os pedidos mais comuns são liberação de fundo de garantia o pedido de suspensão ou redução de valor de pagamento de parcelas de acordo. E aí eu vou entrar, o de fundo de garantia é um pouco mais tranquilo. As partes, às vezes, até protocolam já aquele acordo para a extinção do contrato, ou, assim, os pedidos são mais simples, porque você vai ver ou não se a hipótese de liberar o fundo de garantia ou o alvará é feito. Eu vou dizer que é mais difícil o pagamento de um acordo, está sendo feito aquele acordo, e vem o réu, né, o executado, e diz o seguinte, olha, não tenho condições de pagar, eu preciso que suspenda, eu preciso que reduza. E isso tem sido grande questão do judiciário. Pelo menos para nós ali, eu sou juiz da segunda vara do Guarujá, e é uma jurisdição específica, tem muitos processos, assim, fizeram acordo, mas em execução, alguns, outros estão sendo cumpridos, e esse pedido tem sido comum porque o Guarujá tem uma outra peculiaridade. No começo de março, tiveram aquelas chuvas que quase acabou com a cidade. Foi uma tragédia, foi morte de centenas. De novo, quem morreu? É a pessoa pobre que estava no morro em situação irregular. O morro desceu e matou acho que mais de 100 pessoas, um negócio assim terrível. Então, toda essa tragédia acumulada é óbvio que refletiu na atividade econômica. E a atividade econômica do Guarujá é baseada, assim, grosso, na maior parte no turismo, que é a questão do fim de semana e tal. Foi bloqueada a entrada, já piorou, lá o prefeito também fechou o comércio, então nós temos que lidar com essa situação das pessoas assim, não tenho renda, o empresário não tem renda. E eu estou dizendo empresário do seguinte, Arão, porque as grandes corporações, elas têm gordura para queimar. Banco, empresas grandes, de logística grande, elas têm, vamos dizer, aonde arrumar caixa para isso. Agora, a minha preocupação são os 80% que empregam, que é o pequeno comerciante. Se nós formos analisar friamente, ele não está tão distante do próprio reclamante. Porque muitas vezes é uma pessoa que arrumou um dinheiro, abriu ali um negócio, e ali uma padaria pequena, às vezes um comércio de roupa. Essa pessoa está quase, eu não vou ser leviano nisso, mas está quase na situação do empregado dele, porque ela não tem para onde correr. O governo, a meu ver, aí é uma questão de dever ser, né? Não, tinha que ter, no primeiro momento, liberado dinheiro para esses empresários para pagar. O que foi oferecido, que é a MP 944, que é o crédito, não adianta, porque você vai falar para o empresário, vai lá, pega um dinheiro, ele fala, mas eu não sei se eu vou conseguir pagar.
Então, a conta vai chegar. Não é que está dando. Os países europeus, Portugal, Espanha, deram dinheiro, eles deram. O nosso caso, eu acho que teria que ser igual. Vão dar o dinheiro para pagar. E não deram. Então, o que tem feito? Respondendo a sua pergunta, esses pedidos de prorrogação de pagamento de acordo ou redução, temos dado vista para o exequente e, olha que coisa assim, eu estou fazendo uma estatística pessoal, eu não tenho os dados científicos, mas assim, do meu dia a dia, a maioria dos reclamantes concordou com a redução ou a suspensão do pagamento, a maioria. Eu estou dizendo maioria, mais de 80%. Então, olha que coisa assim, não vou dizer surreal, mas como despertou. Porque normalmente o executivo vai falar, não, eu quero o dinheiro integral, não interessa, eu quero agora. E a maioria das pessoas aceitou uma suspensão do pagamento ou uma redução. Achei isso, assim, me chamou a atenção. Quem não permitiu, eu analiso caso a caso. Não tem uma regra, não dá para eu fazer uma regra, porque a gente tem que avaliar a situação daquele específico, porque tem a questão do decreto que proibiu algumas atividades e outras não. Então, não quero ser leviano, mas, por exemplo, o dono da fábrica de álcool gel, esse cara está tendo lucro hoje. Não estou dizendo que tem lá álcool gel, mas estou dando exemplo de uma atividade que está bastante aquecida. Agora, o dono da loja de roupa que teve que fechar, essa é uma situação que ele não tem saída. Mas dá para vender por internet, dá para vender... Mas internet é nosso mundo. Nós aqui estávamos, antes de começar aqui essa live, nós mesmos, né, professores, o nível superior, com uma dificuldade de alguma coisa ali de operacionalizar e tal. Então, se nós temos essa dificuldade, imagino que a pessoa mais com menor instrução, menor intimidade com esses meios, tratar disso. Falar, vou entrar no aplicativo, vou me vincular ao aplicativo tal ou tal. É muito difícil exigir isso da pessoa de um dia para o outro. Então, assim, eu acho que o judiciário, e assim, eu estou falando pelas conversas que nós temos, como os advogados têm lista de advogado que conversam entre si, os juízes também estão trocando muita ideia de situações assim, eu fico feliz pelo seguinte, vocês estão muito preocupados com essa situação de uma forma que você não prejudique uma parte em detrimento da outra, assim, aquela, vamos executar a qualquer custo. Não é isso. Vamos executar, vamos manter as obrigações, vamos respeitar a coisa julgada, mas dentro de um limite, eu vou dizer, ético, moral, porque você vai ter que aplicar ali princípios que permitam você mitigar essa obrigação. Porque se você olhar na letra da lei fria, você não tem uma previsão específica que permita prorrogação ou redução do pagamento de acordo judicial. Você tem isso dentro da disciplina contratual, que são os artigos do Código Civil. Inclusive, com a lei da liberdade econômica, realça a não intervenção estatal. E agora o Estado está tendo que intervir pelo Poder Judiciário para tentar equalizar essa tragédia, né? Então, a nossa tentativa é essa, é uma equalização de prejuízos, porque todos estão perdendo, e de uma forma que você não reduza, eu vou até ser leviano na minha aplicação, mas assim, né, a aplicação da proporcionalidade. Não é o caso, mas a proporcionalidade daquele que tem que receber, de forma que você não extermine, né, acabe com a atividade de quem tem que pagar. Então, essa eu acho que é o que a gente tem tentado fazer. Bacana, obrigado, doutor Fábio. Danilo, fique à vontade para... Muito obrigado, professor Fábio. Professor Gustavo, nosso tema da live hoje é pensar o direito do trabalho hoje e como seria no futuro, né? Esse futuro pós-apocalíptico, pós-pandemia. Eu queria que você, o professor com todo conhecimento na parte histórica, né, e até da história mais recente, como tem sido o direito do trabalho nesses últimos anos, né? Eu falo isso já com uma pulga atrás da orelha. O direito do trabalho enquanto uma instância que se tornou uma instância de exceção, talvez um direito do trabalho de exceção, né? Então, poderes não eleitos... por exemplo, Banco Mundial, FMI, e até mesmo, por que não, todas as decisões
que o STF lidou no tocante ao direito do trabalho, praticamente, numa postura pouco protetiva, né? Como que o professor tem enxergado o direito do trabalho de uns anos para cá? Eu queria dar boa noite já a todas e todos, agradecer imensamente a oportunidade de estar nessa noite aqui discutindo a convite do Centro Acadêmico professor Alberto Mesquita de Camargo, agradecer ao Danilo, amigo, colega e uma figura que admiro muito aí nessa construção do último período na lida com o direito do trabalho, sob a orientação do Jorge, agradecer ao professor Arão Miranda, que conheço desde os idos do Luta Trabalhista também, ali capitaneados pelo Jorge, né, meu orientador de pós-graduação e de vida, e agradecer também a oportunidade de estar aqui hoje com o Fábio, trocando algumas ideias sobre o direito do trabalho. Antes só de fazer aqui a minha intervenção em resposta ao Danilo e algumas outras considerações, eu queria só fazer um registro de memória. O Danilo falou em história, eu acho que é importante, sobretudo quando a gente está lidando com uma construção que ela é própria dos vencidos e vencidas da história, dos oprimidos e oprimidas, dos trabalhadores e trabalhadoras, a gente poder fazer alguns resgates, né? E esse dia que a gente congrega aqui, mesmo que virtualmente, né, o 29 de abril, ele é marco de, sobretudo, dois momentos que merecem ser retomados. O primeiro deles é o dia 29 de abril de 1992, data em que inicia-se um levante insurrecional na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos, que foi resultado da absolvição judicial de uma série de policiais que espancaram um taxista negro, pobre. Essa abordagem policial extremamente truculenta, absurda, foi filmada, e a absolvição, né, por um tribunal do júri estadunidense, acabou por resultar esse levante que foi gigantesco, acabou ali incluindo depredações, motins, incêndios. Quase 60 pessoas foram mortas por conta da repressão policial em decorrência desse levante insurrecional, conduzido sobretudo pelas populações negras e latinas dessa cidade. Os danos causados à época, né, em 1992, calculemos aí quase 30 anos atrás, foram na marca de $1 bilhão, né, e mostram, né, a quantidade de tensões sociais, né, existentes sobretudo na resposta que a gente, vez por outra, politicamente projeta ao judiciário e invariavelmente ela não vem, né? Sobretudo quando a gente está lidando ali com a justiça criminal. E o segundo registro de memória que eu quero remeter aqui se liga ao dia 29 de abril de 2015, data em que a gente teve um massacre, né? Alguns vão chamar de batalha, da Praça Cívica, em Curitiba. Vocês bem devem lembrar, né, da ação policial extremamente truculenta, ostensiva, não só no início de uma mobilização de professores e professoras que lutavam contra uma série de contrarreformas que o governador à época, Beto Richa, tentava implementar a todo o serviço público estadual no Paraná, e foram reprimidos ali duramente. Foi um momento também de irrupção de contradições, a ponto de que algumas brigadas policiais se negaram, né, a reprimir os professores, a bater ali em senhores de idade, em pessoas ali que não tinham nenhuma espécie de disposição de tensionamento que não o da defesa dos seus direitos sociais. Então, eu deixo esses dois registros de memória antes de fazer aqui as considerações ante a resposta do Danilo. A pergunta do Danilo, perdão. É difícil ter uma resposta objetiva quanto a isso, mas eu acho que é fundamental a gente ter em conta, e eu tomo aqui uma consideração que o Fábio fez, acerca da compreensão de que vivemos no cerne de uma crise, né? Essa crise que nós vivemos, ela não é só essa crise sanitária que desponta de forma bastante mais fulgurosa nos últimos meses,
e que serve de pretexto para toda uma série de ataques a direitos sociais e trabalhistas, inclusive, sobremaneira aqueles advindos das medidas provisórias 927, 936 e 945, mas também é uma crise que ela é de longa duração, não se esgota em efeitos que são econômicos, porque hoje a gente, inclusive diante do que é a tônica binária de compreensão de mundo, que a gente às vezes acaba até repercutindo, acaba lidando com apenas as chaves de saúde e economia para lidar com compreensão de mundo, né? Essa crise que a gente se insere, ela é bastante mais profunda. É uma crise que tem efeitos de ordem moral, institucional, da própria politicidade burguesa, que tem efeitos ecológicos radicalíssimos e que tem, né, uma faceta que é essa, sanitária, que hoje a gente está vivendo de forma mais acentuada. A crise, né, que a gente experimenta de caráter civilizacional, como vai dizer o professor Michel Louvi, ela remonta ao menos o curso da década de 1970. E desde a década de 1970, sobretudo os países centrais da ordem capitalista, o conjunto de conquistas históricas dos trabalhadores e trabalhadoras, tanto naquilo que se refere a salários indiretos, né, direitos sociais em sentido estrito, saúde, educação, segurança, previdência, assistência de caráter público e gratuito, passam a ser atacados, com intencionalidade de destinação desses fundos públicos para o pagamento de ativos da dívida, né, ou seja, conferindo um direcionamento financeiro, né, a rentistas desses valores, e, de outro lado, corroendo o que são as perspectivas de existência desde o direito trabalhista, né, minando o que são esses marcos de proteção em sentido estrito, postos na relação entre trabalhadores e trabalhadoras e seus tomadores da força de trabalho, tanto em relações individuais quanto coletivas. Essa é uma tônica que ela se mostra bastante visível nos países centrais da ordem, volto a dizer, desde a década de 70. Acontece que na década de 70 a gente vivia aqui uma outra realidade, né? A gente vivia uma ditadura de caráter empresarial militar e que no fim dessa década a gente veio romper um ascenso operário sem precedentes praticamente no nosso país, que em alguma medida suspende o que é essa agenda de implementação de contrarreformas, ainda que elas tenham ocorrido em alguma medida entre o fim da década de 70 e o fim da década de 80. Esse ascenso operário, que se articula com outros tantos movimentos sociais, desemboca nesse novo pacto social que a gente hoje experimenta na politicidade burguesa, que é o da Constituição de 1988. Desde que a gente tenha a captura efetiva do movimento de trabalhadores e trabalhadoras e de outros tantos movimentos sociais pelo que é a crença de que o direito, a Constituição e as instituições burguesas vão responder aos nossos anseios com a Constituição de 1988, a gente passa a experimentar, não só no campo da discursividade, mas na afirmação também das classes proprietárias, a uma disposição de destruir essas conquistas, essas salvaguardas que a gente, em alguma medida, emplacou no texto, tanto das leis quanto da nossa Constituição Federal. Esse ataque sistemático que passa a década de 90, 2000 e a década que a gente está experimentando, a última e essa que a gente já inicia experimentando, sempre pontuada pela ideia da crise. É a crise econômica, seja a crise econômica dos tigres asiáticos, da Rússia, do México, da Coreia, ela sempre está lá marcando na década de 90 a justificativa para que contrarreformas trabalhistas venham a ser implementadas. O ajuste financeiro tem que ser feito para viabilizar ali novas contrarreformas que se implementam no curso dos anos 2000 com os governos social-liberais. Novas discussões, elas são postas depois do golpe que a gente tem em 2016 para implementar as contrarreformas trabalhistas instituídas nas leis 13.429 e 13.467. A ideia de crise, então, ela é sistematicamente afirmada como uma justificativa para atacar direitos sociais, trabalhistas inclusos, e destituir os trabalhadores e trabalhadoras das suas condições de existência. Esse momento que a gente vive
é, de fato, um momento em que a crise não é utilizada da boca para fora, como uma justificativa pura e simplesmente discursiva. A gente vive, né, realmente o que é uma situação de uma crise sanitária agudíssima que traz efeitos econômicos que também são pulsantes. Mas é certo que, nessa realidade, nesse momento, é impossível, e concordo completamente com o Fábio, a gente poder ser condescendente com medidas que visem a retração de direitos sociais e direitos trabalhistas, de modo mais específico, como uma forma de sobrevida ou fôlego ou busca um retorno a uma normalidade que nunca foi boa, né? É claro que, para pessoas que estão ali, talvez, um pouco desatentas ao que é a nossa história recente, podemos achar que é normal que num momento como esse, em que a gente viveu uma inserção, a legislação trabalhista possa ser alterada bruscamente por meio de medidas provisórias. Essa é a primeira coisa que eu quero colocar. Por que cargas d'água, questões trabalhistas de impacto estrutural profundo podem ser alteradas por medidas provisórias? É porque a gente vive uma crise sanitária sem precedentes. Não, não é só por isso, gente. Vamos pegar e resgatar nos últimos anos a quantidade de medidas trabalhistas que foram, antes da Covid-19, inflexionadas por medidas provisórias. É porque se banalizou essas medidas tidas por um caráter que ele é excepcional, de urgência, emergencial, para lidar com matéria trabalhista. Isso daí não pode ser objeto da nossa naturalização, né? Então, esse é um primeiro absurdo que hoje é colocada como se fosse banal. O segundo ponto que eu quero colocar, e que está relacionado também a algo que se resgata dentro dessa marca de crise e que se mostra de forma bastante evidente nos nossos tempos de crise sanitária, resultante da pandemia da Covid-19, é a da relativização, né, da autonomia individual das vontades, né, que em alguma medida, né, aparecia no último período, né, no trato do direito trabalhista brasileiro, apenas passível de alguma condescendência ante o que era a afirmação do poderio da organização coletiva dos trabalhadores e trabalhadoras, né? A gente tinha ali, né, possibilidades de flexionar o direito do trabalho, trazendo prejuízo a quem vende a sua força de trabalho, apenas, né, com a chancela e a participação das entidades sindicais. Hoje, a gente vê uma abertura que ela é cada vez maior diante do que foi um permissivo histórico já demarcado, tanto pela nossa legislação quanto pela jurisprudência. Se outrora não era possível que os trabalhadores e trabalhadoras individualmente pudessem tomar providências diretamente com seus tomadores da força de trabalho para lhe trazer prejuízo, isso foi aos poucos se abrindo enquanto uma possibilidade, e hoje isso se generaliza num contexto emergencial, né? Então, com a medida provisória 936, sobretudo com o julgamento da DI 6363, a gente tem a porteira completamente aberta. Antes tinha uma frestinha ali aberta, e hoje a gente tem a porteira escancarada, né? O mesmo vale porque era a lida com a valorização, né, da negociação coletiva como sendo ali o deus ex machina para solucionar os problemas trabalhistas de todo o país, para salvaguarda do emprego, etc. e tal. Isso daí era da boca para fora. Valorizar o papel do sindicato não era de interesse das classes proprietárias no nosso país, de quem mandava e conduzia as alterações normativas. Tanto é verdade que, nesse momento em que as entidades sindicais estão extremamente fragilizadas, os trabalhadores cada vez mais atomizados, sobretudo diante do isolamento social, que existe toda uma série de pressões que o Fábio aqui denunciou de forma bastante expressiva, né, ante ao desespero dos tomadores da força de trabalho, sobretudo dos pequenos empregadores, né, ante a manutenção dos seus negócios. Todo mundo ali vivendo um cenário de incerteza. Rifa-se o que é a participação das entidades sindicais no que é a concertação social e deixa para a autonomia individual do tomador da força de trabalho e do trabalhador, esse elo mais fraco da corrente das relações de trabalho capitalistas, como o Fábio também colocou, a responsabilidade de solucionar ali as suas querelas. Isso traz problemas imensos para um momento futuro, né? Porque, oxalá, viveremos um mundo
livre da Covid-19 em breve, né? Não tão em breve quanto o Bozo acha, mas viveremos em breve, né, uma realidade social que seguirá sendo capitalista, pelo menos no primeiro momento, seguirá ali estruturada a partir dos mesmos cânones que a sociedade capitalista, moderna, industrial e ocidental vive nos últimos 250 anos, mas que vai estar ali abalada em várias das suas marcas de sustentação. Uma delas, inclusive, é a dos abalos que foram direcionados ao direito do trabalho, um instrumento que é importantíssimo para a sustentação da ordem capitalista. A gente pode até acreditar em um ou outro despreparado que venha falar que direito do trabalho é coisa de comunista, de socialista, que é coisa de vermelho. O direito do trabalho é o direito mais capitalista que existe, mais importante para a manutenção dessa ordem social, porque se o trabalhador ou a trabalhadora não tem renda, se o trabalhador ou a trabalhadora não tem tempo livre para poder gastar, não há meios de circular mercadorias. E quem consome mercadorias nesse planeta não é o grande burguês, não é o Donald Trump, não é o Ike Batista, não é o tiozinho da Havan, não são esses os sujeitos que consomem mercadorias efetivamente. Esses caras consomem bem de luxo. Quem consome mercadoria de verdade é trabalhador que consome arroz, feijão, compra celular no crediário, compra carro utilizando de financiamento bancário, paga aluguel. É esse o sujeito que consome efetivamente e faz circular esse moto de pretensões inesgotáveis que é o processo de acumulação de capitais. Não é o grande capitalista. Esse grande capitalista aí são poucos os que existem no mundo, e o capitalismo não vicejaria, né, atendendo apenas às necessidades humanas desses predadores que consomem muito, mas individualmente. Eles precisam de muita gente consumindo, e o direito do trabalho é indispensável para isso, né? Indispensável para conter as ganas predatórias desses sujeitos e de viabilizar que essa massa da população que trabalha tenha condições mínimas de existência, né? Então, esses alicerces elementares e clássicos tradicionais do direito do trabalho, eles são abalados nesse momento. Quando a gente fala ali em uma valorização da autonomia individual da vontade, aproximando os contratos trabalhistas do que é a tônica civilista, a gente está falando em um retorno, efetivamente, dentro de uma quadratura estrutural e de composição da juridicidade, a um marco que ele era quase absoluto de construção, né, dos instrumentos jurídicos que regulamentavam as relações de trabalho no germen da produção capitalista, né? Isso daí é atentatório à própria lógica do capital. Daí, né, nesse cenário que ele é de crise, nesse cenário que ele é de abalo das estruturas do modo de produção, né, é importante a gente pensar que algo novo vai ter que ser gestado daí, né? E isso pode vir em favor de quem trabalha ou em desfavor de quem trabalha, em favor de quem explora, né? Então, é fundamental a gente estar entendendo que existe uma bifurcação. E aqui, bifurcação, não estou falando que existem só dois caminhos, né? Eu estou falando aqui que existe um cenário imenso, né, de caminhos aqui na nossa frente, e que esses caminhos terão que ser trilhados para lidar com o direito do trabalho, né? E quem vai tocar isso daí vão ser os agentes, os atores e atrizes sociais, né, as classes sociais em embate, para fazer o desenho, efetivamente, desse direito do trabalho que virá. Porque ele já está mudando, né? Se alguém falava assim, não vai ter um direito novo depois da Covid-19, a gente já está vendo um direito do trabalho novo no curso do processo pandêmico da Covid-19 no Brasil. Então, a gente tem que pensar o que vai ser daqui para frente, e fazer o que vai ser daqui para frente, e todo mundo tem responsabilidade nisso. Puxa, bem bacana, hein, professor Gustavo? Bacana mesmo suas colocações, bem provocantes. E partindo delas, eu coloco aqui uma outra proposição ao doutor Fábio, que é justamente o seguinte: você citou as medidas provisórias e a falta de urgência, relevância e até pertinência jurídica. Aí só fazendo um recorte, Gustavo, nós tivemos a medida 808, falando já depois da reforma do Temer, que não tinha relevância e urgência alguma, e caiu. Nós tivemos agora a 905, que caiu novamente, que era uma mini reforma trabalhista, e aí nós temos
um problema muito sério que você mencionou e sabiamente colocado, que foi a medida provisória 936. E aqui eu vou colocar o Fábio no jogo sobre fogo cruzado, porque ele é juiz, é sempre as opiniões dos juízes, mas eu já adianto, Fábio, do seu lado você tem bons juristas, você tem o Fachin e a Rosa Weber, em cima do que eu vou te perguntar. Quando da votação agora da medida provisória 936 pela ação 6363, na medida cautelar, o STF ele criou para nós uma situação jurídica muito, muito estranha, no mínimo estranha, quer sob o ponto de vista jurídico, principiológico, enfim, que foi o seguinte: é uma medida provisória alterando norma de direito fundamental previsto na Constituição, porque nós tínhamos a necessidade de termos sindicatos participando de reduções salariais, reduções de jornadas, inclusive para esse momento de crise. Eu acho que o legislador constituinte pensou em não afastar o sindicato em nenhum momento, que senão nós teríamos essa ressalva em algum ponto no texto constitucional, e não temos essa possibilidade. Nós temos estados de crise no texto constitucional e não temos a previsão de redução de direitos fundamentais. E o STF veio com esse debate que o Gustavo colocou, que é um debate histórico de crise, 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 e agora ele pegou realmente a crise que nós estamos vivendo, que é uma crise social, econômica, sanitária, política, e falou, bem, diante desse cenário, eu reduzo direitos trabalhistas e permito um acordo individual para, em tese, manutenção dos empregos. Acontece que esse discurso, enfim, a gente sabe que é um discurso fajuto e um discurso panfletário do mundo capitalista, porque a quantidade de seguros-desemprego não param de aumentar, o que mostra realmente que o desemprego vem aumentando, e o governo esperava em torno de 10 milhões de trabalhadores inscritos no programa de suspensão ou redução de jornada. Nós tivemos em torno de 2 milhões e a gente não tem esses números efetivos que não foram divulgados. Então, assim, Fábio, colocando você numa situação um pouco delicada, eu sei que você é juiz, vai falar de forma teórica e não de forma concreta, mas como é que você vê essa questão principiológica, sobretudo sobre o ponto de vista de direitos fundamentais nesse momento e diante da decisão do STF? Arão, assim, nós vemos reiteradamente o STF, e isso assim, é triste, porque é o seguinte: os votos são dados, e você pode olhar na votação da 6363, ninguém se reporta, salvo o Edson Fachin, ao texto da Constituição. E esse é um problema, porque assim, a justificativa, assim, estamos num momento de crise, precisamos flexibilizar. Como disse o Gustavo, todo esse argumento sempre é usado e tem sido usado nas reformas recentes. Na lei que previu o contrato a tempo parcial, a promessa dessa lei foi a seguinte: olha, a partir de agora nós vamos ter um implemento de novas contratações. Não ocorreu, essa promessa não se cumpriu. Quando teve a reforma trabalhista, que chamam, né, mas ela vinha vindo já, mas a partir da 13467, nós já estamos com 2 anos de reforma. Nós estamos com 13 milhões de desempregados que continuam desempregados, que continuaram. E se nós flexibilizarmos, vamos ter novos postos. Mentira, isso não ocorreu. A discussão é outra. Eu não vou entrar na questão política do foco que eles tinham que ir. Eles tinham que ir atrás da desoneração da folha, do incentivo do empregador, algum outro incentivo. Mas o problema é que o que a gente vê é, reiteradamente, e o Gustavo falou isso com muito maior precisão, se utiliza do argumento que precisamos reduzir direitos para aumentar oportunidades. E isso não ocorre, isso não existe. Isso acontecia, e aí nós voltamos a governos anteriores. Eu vou dar o exemplo acho o penúltimo governo, o último governo Lula, chegou-se quase ao pleno emprego, assim, deu 3,5% de desemprego. Era a mesma CLT, era a CLT que não tinha sido reformada, então não era esse o motivo. Eu não vou entrar em outras discussões políticas, mas assim, o fato com essa CLT que nós tínhamos, daria para manter isso. Uma preocupação que a gente tem é o seguinte: é usar isso sempre como pretexto, como disse o Gustavo, para você, assim, outro dia acho que um dos ministros citou um tema: jurisprudência de guerra. Estamos num momento de exceção. Não estamos num momento de exceção.
Nós estamos num momento em que o presidente pediu ao Congresso a declaração do estado de calamidade, só que não foi declarada a calamidade no estado geral, foi só para fins da lei 65, não sei quanto, que é a lei da responsabilidade fiscal. Então, não é declaração de estado, porque ou se declara estado de defesa, ou de sítio, ou estado de calamidade, mas não é esse o fato. O decreto legislativo, ele fala assim, estado de calamidade para fins de... Aí ele fala da lei 65, a lei complementar 65, que é a lei, eu estou aqui com o decreto-lei, para fins do artigo 65 da lei complementar 101, que é a lei da responsabilidade fiscal. Então, dentro disso, era a possibilidade, o que era esse decreto? Autoriza o presidente a manejar verbas sem os limites das rubricas. Então, ele teria liberdade de mexer no orçamento. Teria liberdade, o teto não, mas ele teria liberdade para modificar as rubricas de onde fosse dos valores. Quer dizer, era uma questão, se justificaria? Se justifica, estamos numa situação. Só que nós estamos vendo, esse dinheiro não chegou. Tanto não chegou que nós vemos assim, os empregadores, eu estou dando algumas lives com advogados de empresa, de reclamante, todos estão desesperados. Os advogados de empresas estão sendo consultados para dizer, e agora? Porque é lógico, como eu disse na primeira intervenção, os bancos estão tranquilos, tem uma redução, tem isso, mas eles têm muito de onde tirar. Agora, esse comerciante da esquina, o dono da padaria, essa pessoa que, assim, de novo, não difere muito do empregado dele em poder de barganha, em poder econômico, esse aí está tão ruim quanto o próprio reclamante, quanto o próprio empregado, quanto o próprio trabalhador. Então, o problema foi, parte disso, usar a crise para sempre reduzir direito, e uma coisa que eu não sei, a nossa sociedade tem uma coisa meio atar, eu não sei o que é explicar, mas é um preconceito com sindicatos, vamos dizer, por absoluto. A pessoa já sabe assim, não, sindicato eu não quero saber. Olha, eu sempre falo em aula, quando eu posso, se tem essa conversa, se você acha isso, vamos embora, pode ir para o bar conversar, porque aí é conversa de bar. Aí nós vamos cair naquele chivão comum. O sindicato foi essencial na obtenção de muitos direitos. Houve desvio? Deve ter havido. Houve houve excessos? Deve ter havido. Como há em todas as instituições, como há em qualquer atividade humana, na igreja, no judiciário, nós vemos isso. Há órgãos de controle justamente para que as instituições se mantenham. Se os sindicatos, houve sindicatos que abusaram, eles tinham que ser punidos de outro jeito, com penalidades administrativas. Um erro que eu acho da política sindical foi tentar revogar, e conseguiram a revogação do artigo que falava da intervenção do Estado no sindicato. Porque aquela intervenção, lógico, do jeito que ela era ruim, mas uma fiscalização tinha que ter. Porque o sindicato foi previsto como um ente paraestatal, recebia aquele imposto sindical obrigatório, por outro lado, tinha que prestar um serviço. Qual? Assistência jurídica gratuita. Se não tivesse prestando, ele teria que ser punido administrativamente. O senhor não prestou? O senhor vai ser punido, multa. E esse é o sentido da intervenção, não intervenção ideológica, não intervenção, você não pode discutir. A discussão é legalista. O que está escrito ali? O senhor tem que prestar assistência, o senhor tem que prestar assistência médica para os associados, o senhor tem que... Aquilo ali era a obrigação dele por receber um imposto paraestatal, que era uma natureza tributária do imposto sindical. Aí o que aconteceu? Se alijou o sindicato da verba, ao mesmo tempo que essa reforma ela bate nos dois eixos, né? Ela quebra o sindicato e aí ela fala assim, agora você pode negociar com o patrão. E aí cria lá a figura do hipersuficiente, aquele cara que ganha mais que 2 vezes o teto da Previdência, que hoje é 12 mil, e tem nível superior. Esse aí vai poder negociar, inclusive, adicional de insalubridade, que era uma matéria que era, assim, historicamente de ordem pública. Historicamente, é saúde e segurança do trabalhador. Não adianta você falar assim, não, mas eu sei. Não, é obrigatório, você tem que fazer isso. E nós vemos isso nas medidas sanitárias, as obrigações. Quando você põe em risco a sociedade, você tem que cumprir. Então, a questão sanitária de um restaurante, agora, o Covid, as questões sanitárias que estão envolvendo, e a mesma coisa empregado. Você tem que falar para ele, o senhor tem que usar o EPI.
Não, mas eu não quero. O senhor vai usar. Se não usar, inclusive é justa causa. De tão grave que é um cerceamento da liberdade individual dele? É, mas em nome do quê? Em nome de uma segurança coletiva. Nós vivemos na coletividade. Então, eu acho que o sindicato foi muito prejudicado com isso. Ah, mas tinham 15 mil sindicatos. Que se fechem os sindicatos que não estão cumprindo a função. Tem medidas para isso, tinha que ter resolvido. Agora, o sindicato sair da negociação, e nesse momento, Arão, e aí nós vamos assim, eu não vou nem para uma fase teórica, vamos para a nossa vida prática. Quem, em sã consciência, com 13 milhões de desempregados, dizendo o seguinte, olha, nós vamos ter que reduzir seu salário em 70%. Porque aqui, né, a medida provisória, quem ganha 3.300, entre quem ganha 3.300 e a 12 mil, esses vão poder negociar, ter que negociar coletivamente. Mas o que ganha menos de 3.300 e a redução for maior que de 50% e 75%, vão poder negociar individualmente. Então, R$3.300 é o Brasil. É o Brasil, é 80%, não sei quantos da população. Essas pessoas vão sentar e falar assim, o senhor vai ter que reduzir. Não, mas, olha, ele não vai ter como falar não. Por quê? Aí nós vamos usar uma expressão sociológica, há um exército de reserva aí fora. Eles vão falar, 13 milhões estão esperando. Você quer? Ele vai aceitar. Qualquer um de nós aceitaria. Eu aceitaria, você aceitaria, qualquer um de nós. Então, era essencial, e a Constituição acho que foi sábia nisso, de falar o seguinte, pode reduzir salário? Pode, por exceção. Como? Com negociação coletiva. O sindicato é o ente que despersonalizava a conversa. E o sindicato tira a pressão do trabalhador. Há uma decisão coletiva. O sistema, eu acho, assim, eu sempre defendi isso, foi um sistema muito bem bolado. Temos um patamar mínimo da CLT, esse patamar mínimo você não pode negociar. Quando tiver que negociar, vem a Constituição e fala assim, aí, se você tiver que rever a jornada do turno ininterrupto e reduzir salário, eu preciso da negociação coletiva. O resto é só dali para cima. Então, você pode negociar para cima. Ah, mas a CLT é de 1943. Bom, o Código Penal é de 1940. Ele continua, se acrescentou algumas coisas do Código Penal, mas o Código Penal continua, homicídio continua. Então, não é o tempo da legislação que vai dizer que ela é boa ou má. A sociedade vai se modificando, mas a legislação também se modifica para o bem. O que acontece aqui usam o tempo da legislação para atacá-la, usam o termo sindicato para atacar sempre direitos sociais dos trabalhadores e direitos que estão na Constituição. Aí esse julgamento da ADI 6363 é muito triste você ver o julgamento. O seguinte, não se cita o texto da Constituição. E aí, o meu amigo Maurício Simões, numa palestra, lembrou bem, se você olhar, o voto ainda não está publicado, mas se você for para o YouTube e rever, o único que fala da hermenêutica do artigo é o Fachin, que começa a falar disso. Fora isso, eles falam do voto do que foi proferido do Lewandowski. Então, ele fala de uma interpretação de outro, mas ele mesmo não interpreta a Constituição para dizer, não, peraí, o artigo 7º, na cabeça, diz o seguinte, olha, são direitos, além de outros que visem a melhoria da condição social. O direito é progressivo, eu não posso baixar. Só que esquece, e isso é triste para nós que somos professores, que falamos para alunos, explicar o seguinte, teoria geral do direito, teoria da norma, olha, temos que ler os incisos em conformidade com o caput, e temos que ler a lei em conformidade com a Constituição. O que a gente vê é o contrário. Hoje a Constituição é lida conforme a lei. E é uma subversão que eu acho que o Kelsen deve estar revirando o túmulo, coitado. Ele deve estar falando, meu Deus, vocês não entenderam nada. E eu estou falando do Kelsen na melhor das hipóteses. Né? Quer dizer, era básico, era criar o sistema que ele já previu há muito tempo para dizer, olha, temos que ler a Constituição, as leis conforme a Constituição, ela é o fundamento. Agora, o que está acontecendo, e para mim é gravíssimo, é isso, você tem a interpretação do judiciário e acima dela o que o juiz acha e acima dela o Facebook, porque hoje o Facebook tristemente, né, é o meio de
promulgação de conhecimento, e você vê os maiores absurdos. O maior absurdo, a pessoa vai falando, vai replicando, você fala, não é possível isso. E vai se criando uma verdade. Então, assim, eu fico muito preocupado quando sai, assim, trechos, o Gustavo falou, vão saindo algumas coisas deturpadas que vão alimentando essa coisa. Não, mas olha, o trabalhador tem demais, o trabalhador é folgado, é direito demais e dever de menos. Olha, vamos dizer, eu não posso, como juiz, não posso nunca interpretar assim uma situação pontual e estendê-la para o geral. Eu tenho que analisar caso a caso. Mas a gente não pode pegar as exceções e justificar uma medida dessa. A grande massa trabalhadora, o grande pessoal, e aqui eu vou dar o exemplo de São Paulo, né? Nós temos, acho que 80% estão no comércio, e eu não sei a porcentagem, mas o telemarketing. Telemarketing é atividade hoje, que na minha época, quem tinha 13, 14, começava a vida como office boy. Hoje, esses meninos começam a vida, menina, como telemarketing. É o grande mercado de entrada. E você vê de tudo que é jeito, assim, são cobrança de metas, são situações que você vê. Mas eu não posso dizer que um caso específico justifique eu suprimir direitos para falar, mas aquele atendente não serviu, não foi correto, aquele empregado não foi correto. Corrija-se, pega pontualmente e corrija, mas não destruir um sistema. E o que a gente está vendo é uma destruição de um sistema. Permitir redução de salário sem intervenção do sindicato, redução proporcional, né, jornada para salário sem o sindicato é a morte, Arão. É uma negociação que não tem como dar certo, porque você não é uma negociação, é assim, só vou conseguir isso. Eu não vou dizer que muitos dos empregadores estão premidos por isso. Eles estão premidos, eu estou dizendo assim, mas muita gente vai entrar nessa mesma oportunidade como um pouco de, vamos dizer, oportunismo. Porque muita gente vai falar, porque a medida provisória tem um senão, só para... Começa com a 927, que eu acho muito preocupante o seguinte, essa medida provisória dispõe sobre as medidas trabalhistas que poderão ser adotadas pelos empregadores para a preservação do emprego e renda. E a 936 vai no mesmo caminho. Quais empregadores? Todos. Os afetados e os não afetados pela crise. Outro problema, para a preservação do emprego e a renda. Qual é a contrapartida de preservação de emprego? Não tem, é mentira, porque se tivesse assim, vamos reduzir, quem reduziu 25% tem estabilidade ao mesmo tempo que houve redução de salário. Você fala, bom, tá bom, aqui ele não fala isso. Ele fala que pagará uma indenização, então quando você já prevê a indenização, você torna indenizável isso, você não garantiu nada. A garantia é você dizer, ele é estável. E aí, na prática, se houver uma quebra dessa garantia com a dispensa, você indeniza. Mas a lei teria que prever a estabilidade. E não previu. Então, é tudo construído, Arão, precariamente, mentindo. Isso aqui é falso, dizer que houve preservação, porque não se garantiu o emprego. E outro problema, se assegurou a todos os empregadores a aplicação dessas medidas, o que para mim é terrível pelo seguinte, o ministro agora do STJ, recente numa live, acho que do Conjur, ele disse, olha, precisa comprovar que a pandemia afetou a atividade econômica. E eu concordo com ele. Porque então eu saí? Tá. Senão vão utilizar um argumento oportunista. Mas o senhor é da fábrica de respirador. Estou usando um exemplo esdrúxulo. O senhor está produzindo respirador para todo mundo. Mas afetou. O senhor é da fábrica de álcool gel. O senhor está produzindo sem parar, mas... Então, acho muito perigoso, Arão. Acho que o Judiciário Trabalhista, pelo menos, vai ter esse filtro de dizer o seguinte, o senhor vai ter que comprovar que a situação prejudicou sua atividade. Senão, isso não vai ser aplicável. Muito bom. Sensacional, Fábio. E acho que trazer uma provocação, pergunta também para o Gustavo. Estamos já quase batendo nosso teto, né, Arão? Então... Desculpa se me excedi aí. Desculpa. Não, mas não por isso. É para isso mesmo, é para nos excedermos.
eu estou dizendo isso para eu mesmo ser breve. O Fábio trouxe alguns pontos que eu gostaria de ouvir o Gustavo também, né? Principalmente, acho que uns 3 pontos. A partir da Constituição, aquele projeto constitucional, Gustavo, aquela promessa que nem foi colocado em prática, nem se tentou, né? Então, isso eu estava até ouvindo recentemente numa outra live do Jorge Sotomayor. Nem mesmo se tentou e já se disse que não deu certo. E ali eu coloco, do ponto de vista teórico, o Gustavo deve estar transitando também nessas análises, vingou, e isso ficou claro no julgamento da atividade meio e atividade fim da terceirização, o tema 725, se não me engano, no STF, de uma análise econômica do direito, um consequencialismo. Bom, se impedir a empresa, as empresas vão fechar, né? Se impedir a atividade fim, não vai ser eficiente, não vai gerar bem-estar, né? E essa análise venceu. Mesmo antes de dar certo o projeto constitucional, essa análise venceu, e junto com essa análise vem algo muito atual para nós, que é as relações, assim chamado direito do trabalho do século XXI. Então, tudo mudou, né? O que será, Gustavo, que mudou estruturalmente no capitalismo? Deixou de haver extração de mais-valia? Se deixou, me avisa. O que ocorreu estruturalmente no capitalismo a ponto de dizer que o direito do trabalho não serve para, por exemplo, para o capitalismo de plataformas, né? É outra coisa aquilo ali, aquilo é disruptivo e a ponto de não cabe direito de trabalho, não cabe direito ambiental, não cabe direito urbanístico, também se couber direito tributário que seja o mais suave, né? Eu acho que é uma linha lógica, né, desse processo histórico aí. Queria ouvir um pouco do Gustavo. E claro, né, eu vi que o Gustavo também ele tem muita familiaridade com o debate sobre a organização coletiva dos trabalhadores. Como fica tudo isso? Tá, deixa eu só interromper e fazer aqui uma provocação em cima do que você falou, Danilo. Hoje saiu uma decisão do STF, Gustavo, falando justamente do artigo 29 da medida provisória 927, que falava do nexo causal no caso agora da pandemia. Então, se você puder já emendar essa discussão também sobre o viés de saúde do trabalhador, para a gente já manter esse debate aí. Obrigado, Gustavo, à vontade. Tá certo. Eu agradeço, Danilo e Arão, pelas propostas aqui de considerações. E a primeira das coisas que eu queria falar é sobre as promessas da Constituição. Eu acho que a Constituição ela consegue galvanizar toda uma série de demandas sociais que elas foram projetadas nesse período que antecedeu, que são de suma importância, que passam não só pela redemocratização formal no nosso país, mas também pela conquista de toda uma série de patamares de condições de existência, sobretudo dos setores mais desprestigiados da nossa sociedade. Mas é certo que quando a gente projeta a nossa crença ou a nossa confiança de forma excessiva ao conteúdo normativo que ela propugna, por certo a gente vê ali frustradas o que são as suas proposições, porque a Constituição não basta por si só, né? A Constituição ela só consegue se sustentar politicamente, assim como qualquer espécie de dispositivo normativo, qualquer espécie de decisão judicial. Tudo isso que a juridicidade expressa dentro da sua modulação institucional só consegue se sustentar por meio da política. E eu vou dar um exemplo único. A nossa Constituição, a gente bem sabe, ela foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988. Um mês depois da Constituição, no dia 7 de novembro de 1988, irrompeu uma greve gigantesca na cidade de Volta Redonda, de trabalhadores e trabalhadoras da Companhia Siderúrgica Nacional. Esses trabalhadores, apontando que ali o nosso artigo 8º já dizia que caberia aos trabalhadores e trabalhadoras não só apontar o que justificaria uma paralisação grevista, como também, não só a oportunidade, como também o momento disso vir a ser realizado, deflagraram a greve. Qual que foi a resposta? Num momento já em que a gente vivia uma democracia formal. A resposta foi intervenção do Exército na Companhia Siderúrgica Nacional. Foi um fuzilamento de trabalhadores e trabalhadoras. É essa,
né, a resposta que a gente acaba tendo quando a gente confia pura e simplesmente em uma textualidade e não na permanência dos processos políticos de afirmação do que são as nossas conquistas. Então, quando a gente tem essa promessa e a gente bota um pé no freio do que são os processos de afirmação política, de continuidade de mobilização, de luta por melhores condições de existência, sejam elas reformistas ou revolucionárias, cabe lá a quem está conduzindo a luta escolher ali os seus horizontes. O fato é que, por si só, as textualidades que elas estão inscritas na institucionalidade burguesa, elas não se sustentam. Então, a gente vê sistematicamente, diante do que foi o refrear dos processos sociais nesse período de mais de 30 anos, que vem depois da nossa Constituição, por ter falido, né? O que são esse conjunto de promessas ali postas, né? E isso desde as suas conformações mais elementares, mais basilares, né? A gente vê a nossa Constituição sendo rasgada à torta e à direita. Eu acho que resgatar o que seria esse espírito afirmativo, não só da nossa Constituição, mas da importância da luta social para sustentar essas conquistas que elas estão inscritas na textualidade normativa, é algo que me parece ser fundamental. A segunda das questões que o Danilo traz aqui, ela está relacionada à análise econômica do direito e como que ela foi triunfante nesse período. De fato foi, né, sob justificativa de matriz liberal, né, da ideia do Law and Economics, essa escola, em alguma medida, ela serve, né, de espinha dorsal a toda uma série de formulações que lidam fundamentalmente com os direitos sociais nas leituras do Supremo Tribunal Federal e toda uma série de outros teóricos apologetas da ordem que, no Brasil e em outros espaços, teorizam acerca da necessidade de flexibilização de direitos sociais para uma harmonização social, que uma harmonização social nada mais nada menos seria a manutenção do estado de coisas de exploração, predação, desigualdade que o capitalismo nos impõe. Ela triunfa, né, diante do que é a insustentabilidade, que já remeto ali anteriormente, da condução de lutas sociais no nosso país, que tivessem condição que, mesmo economicamente, a gente conseguisse implementar uma outra percepção dessa realidade. Eu não acho que ler economicamente o direito é um problema em si. O problema é quando essa leitura econômica é mistificadora da realidade social. E aí entra um terceiro ponto que o Danilo traz, que é justamente aquele relacionado às alterações estruturais que a gente experimentou no último período, nas últimas décadas, sobretudo, na lida das relações de contratação da força de trabalho hegemônicas, pautadas pelo assalariamento, né? E eu digo isso como hegemônico porque se combina, né, no processo de exploração capitalista, na sociedade, sobretudo dependente e periférica que é a brasileira, outros tantos arranjos de exploração da força de trabalho. A gente ainda convive contemporaneamente com servidão no Brasil, com escravidão, né, mas a forma social, assalariamento, ela é a dominante, é a forma que prepondera na exploração da força de trabalho. E o que mudou no assalariamento, né, nas últimas décadas? Revolução tecnológica, quarta revolução industrial, informática, plataformas numéricas. O que mudou, e eu utilizo aqui do repertório teórico do professor Ricardo Antunes, foi a morfologia do trabalho pura e simplesmente. Em sua estrutura, a forma social em que segue o arranjo existente entre o tomador da força de trabalho e o vendedor da força de trabalho, entre o proletário e o burguês, é a mesma. Ela é marcada pelo assalariamento. Ela não foi alterada em nada no seu processo de exploração econômica. E aqui eu não estou falando em exploração dentro de um registro moral, eu não estou falando se o capitalista é bonzinho, se dá a cesta básica, panetone no Natal, Colomba Pascal na Páscoa, se faz carinho no filho do empregado. Eu não estou falando nada de ordem moral, estou falando estritamente dentro de repertórios econômicos. Nisso, nada mudou. E aqui, quando a gente vê se a mediação entre a contratação da força de trabalho
pelo tomador e vendedor, ela se dá por meio de um contrato escrito no papel, se dá no boca a boca, ou se dá por uma interface numérica de um aplicativo instalado no celular do peão, isso também não traz qualquer espécie de inflexão à natureza da relação. E quando a gente tem a construção de um direito do trabalho no Brasil, historicamente conquistado pelos assalariados e assalariadas, um conjunto específico de trabalhadores que lutou, né, para a conformação desse repertório protetivo, que num primeiro momento se aplicava ao conjunto de trabalhadores e trabalhadoras que se assalariavam no espaço urbano, se amplia para a aplicação dos trabalhadores e trabalhadoras do campo, que se amplia ainda mais no último período, sobretudo, aos trabalhadores e, mais ainda, né, para daí gendrificar o que é essa percepção das trabalhadoras domésticas. A gente vai vendo ali, dentro de todo um conjunto de pessoas que se assalariam, o direito do trabalho tendo a sua aplicabilidade. Eu posso dizer que um sujeito que trabalha para uma empresa ou outra de prestação de serviços de transporte ou de entregas ou de qualquer outra forma, um médico que seja, um árbitro de futebol, né, que é contratado por um aplicativo, que aquela pessoa não está submetendo a uma lógica de exploração do trabalho pelo assalariamento, para mim é impossível. Essas pessoas se assalariam. E não é a percepção individual desse sujeito que vai mudar a natureza da relação. Não é o termo de adesão, a textualidade do contrato que vai também proporcionar inflexões quanto a isso. É a forma social em que pela qual esses sujeitos e sujeitas estabelecem os seus pactos de lida laboral. Então, não vejo alteração. Daí, né, todos os salamaleques, todas as ginásticas argumentativas, que inclusive às vezes remetem até ao campo da economia política e da crítica da economia política, para tentar justificar que um trabalhador que trabalha na Uber não é empregado da Uber. Ah, não, ele é detentor dos meios de produção. Vai estudar primeiro crítica da economia política para não falar besteira, né? Segundo, o que pauta a natureza dessa relação não é quem detém o meio de produção, é o que é o meio de produção, a forma como esses sujeitos estabelecem a sua relação e se há ou não inerentemente a de uma relação de exploração, né? E o assalariamento está posto nessas relações, né? Então, não vejo qualquer espécie de alteração estrutural. Ela é só uma alteração que talvez possa ser cosmética, ela é uma alteração que ela está posta na morfologia, para usar a expressão do professor Ricardo Antunes. Isso traz toda uma série de impactos, a percepção desses trabalhadores da sua inserção social, traz toda uma série de impactos a forma como esses trabalhadores pensam a sua integração, a sua articulação coletiva, a sua ação em prol de melhorias de condição de existência. E isso tudo não só atravessa esses trabalhadores, eu vou usar aqui numa referência que o Fábio sistematicamente colocou, isso daí traz impactos, né, essas alterações todas do que são os arranjos morfológicos das relações de produção, de trabalho, de exploração, da nossa lida com as instituições financeiras, entre outras tantas coisas, inclusive nos pequenos empregadores. Esse pequeno empregador, ele acha que ele é um grande industriário, que ele é realmente um grande capitalista, mas esse cara, para usar do português, não vou usar o palavrão, para usar do português, claro, ele é tão ferrado quanto o trabalhador. Claro que o trabalhador ele é mais explorado, ele está numa condição de suscetibilidade mais acentuada, mas esse sujeito, ele não tem nada. Ele não tem nada. Ele paga aluguel do seu estabelecimento, deve para o banco, come mortadela para rotar caviar. Esse é o grande problema. Ele não se percebe, né, dentro do que é a sua lógica de dominação estrutural, mas ele assume as posições do que são as classes proprietárias. E aí eu não consigo perceber o mundo que não dividido por classes sociais. Esse sujeito que é o pequeno empregador, ele pode estar estruturalmente tão lascado quanto o trabalhador, inclusive às vezes até mais endividado do que o trabalhador, mas ele no processo de luta de classe está do outro lado. E quando a gente vai pensar a composição das classes sociais, a gente não pode só pensar estruturalmente, não pode pensar só economicamente, na forma como essas pessoas estabelecem suas relações com os meios de produção.
que é diferente, mas ela tem uma diferença que ela é pequena, quando a gente está lidando com o dono da padaria da esquina, do boteco da esquina, da barraquinha de cachorro-quente e do seu trabalhador. A diferença ela é pequena, ela existe, mas ela é pequena. O ponto é, no processo de luta de classes, de que lado essas pessoas estão. E as classes, elas se constroem pela luta de classes, e não pelo lugar delas economicamente posto apenas. Então, esses sujeitos estão do lado de lá, não do lado dos trabalhadores e trabalhadoras. Isso daí é fundamental a gente poder ter compreensão. Puxa, Gustavo, bem bacana, ótima reflexão. E perguntando ao doutor Fábio, essa semana nós tivemos um infeliz comentário de um ex-deputado delator que não merece credibilidade nenhuma, pelo menos sobre o meu ponto de vista, que foi o Roberto Jefferson, que fez novamente um comentário maluco, que é cíclico, né? Periodicamente a gente observa esse comentário na mídia, que vai justamente ao encontro do que o Gustavo mencionou, que é um debate totalmente econômico. O Roberto Jefferson comentou há dias atrás que a Justiça do Trabalho precisava ser extinta. E aí, diante de tudo que está sendo colocado, diante de todas as problemáticas, diante de todas as decisões do STF recentemente, e até a questão que eu coloquei, que eu volto aqui para você, que é a questão da decisão tomada hoje pelo STF, envolvendo a medida provisória 927 e a supressão do artigo 29, que era uma questão bem polêmica. Como que o judiciário trabalhista vai ser importante daqui para frente? Quais as perspectivas do judiciário? Você, como membro do efetivo de um dos pilares do judiciário, como juiz, encara esse tipo de colocação? Enfim, doutor Fábio, fica à vontade para os seus comentários. Sim. Obrigado, Paul. Bom, Arão, voltamos. O Gustavo vai voltar a falar, né? Porque faltou, mas o artigo 29, eu vou falar da parte. Os casos de contaminação pelo coronavírus não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo causal. Isso aí, na verdade, Arão, era um artigo que, assim, ele visou uma coisa e acertou outra, porque ele fala, vai pressupor, ele recusa uma presunção, ou seja, permitiria, inverteria o ônus da prova. O empregado teria que provar que foi acometido do coronavírus na atividade econômica. Mas isso, na verdade, além já da Previdência, ela exclui as doenças endêmicas. Mas nós vamos entrar numa discussão que é a seguinte: tem diferença conceitual de endemia para pandemia? A meu ver, há uma diferença, senão os nomes no direito têm uma colocação específica, senão nós não precisaríamos ter cuidado com o vernáculo na formulação de uma lei, na formulação de uma decisão. Então, é óbvio que vai acontecer o quê? Ainda que não tenha dado tempo de fazer o nexo técnico epidemiológico, né, a inclusão, mas vamos pelo bom senso. Óbvio que nós não podemos julgar com só bom senso, tem que ter prós, tem que ter isso. Mas, por exemplo,
Desculpa. Nas 2 primeiras semanas, acho que primeiro mês, quando começou o grosso do coronavírus, 480 profissionais da saúde foram afastados com suspeita do coronavírus, que são os mais afetados porque estão na linha de frente. As questões jurídicas que vão surgir é a seguinte: nós vamos ter ali 2 grupos, 3, né? Os que morreram, que aí a família vai buscar uma reparação. O segundo grupo é o que teve o coronavírus e ficou com alguma sequela. Nós estamos lendo também, muito ainda incerto, a USP fez um site sobre respostas técnicas do coronavírus. Eu até compartilhei no Facebook isso aí, mas estão tendo alguns estudos de sequelas de doença obstrutiva crônica do pulmão, pessoas que tiveram AVC decorrente do coronavírus. Mas é tudo muito incipiente, né? Não deu tempo ainda. Mas essas pessoas também viram ao judiciário dizer: olha, o que aconteceu comigo, porque o coronavírus, em regra geral, segundo dizem, muita gente vai ter e não vai nem perceber, ou não vai ficar com alguma sequela significativa. Agora, esse tempo, esses 2 grupos, que são os que ficaram com sequela e os que infelizmente faleceram, nós vamos ter o problema da comprovação disso. Porque hoje nós estamos sabendo que o Brasil não está testando. Inclusive, tem sido noticiado cotidianamente que várias pessoas foram enterradas com o atestado de óbito constando morte pelo coronavírus, mas sem o exame. Ou pessoas que foram enterradas sem a declaração de coronavírus e depois é constatado pelo exame que fica pronto um mês e meio depois. Então, isso vai depender não da Justiça do Trabalho, porque essa perícia ou essa comprovação vai depender de outro órgão de Estado. Vai ser muito difícil você, o juiz do trabalho, entrar nessa discussão, fazer uma perícia, por exemplo. Não vejo uma possibilidade de fazer uma exumação para fazer a perícia. Vai depender de órgãos estaduais competentes para isso. Então, esse artigo, ele dá a entender. Eu não vou entrar na cabeça do legislador. Eu não entrei na mensagem de envio da MP, mas dá a entender o seguinte: ele quis excluir a responsabilidade, em princípio, dos empregadores, principalmente da área de saúde, para falar: olha, aqui não vai ter essa responsabilização. E nós estamos vendo algumas decisões da Justiça, uma acho que foi aqui do meu tribunal, determinando que algumas categorias recebam EPIs. Um parêntese nisso: por incrível que pareça, máscara cirúrgica não é EPI. Não é EPI. Ela não é considerada EPI, ainda que haja uma necessidade de utilização sempre no setor da saúde. Mas algumas decisões agora, foi do sindicato, acho que de motoristas de ônibus, que um juiz determinou a entrega de máscara, álcool gel e mais alguma coisa. Eu não li a decisão toda. O que é isso? Aí eu já ouvi críticas do tipo: a Justiça do Trabalho, que eu já chego na extinção. A Justiça do Trabalho, a Justiça do Trabalho. Mas a Justiça do Trabalho é que está tratando, o órgão competente para tratar da vida dessas pessoas que estão na linha de frente. É o motorista, é o cobrador, é a enfermeira que vai atender a mãe do político. Eu achei bem interessante uma situação assim que eu acho a pessoa deve repensar, né, os modelos dela. O Boris Johnson é o primeiro-ministro lá na Inglaterra, ele foi o que mais defendeu a saída, né, o Brexit, e sempre falou contra imigrantes. Aí ele foi acometido pelo coronavírus, ficou internado. Na saída dele, ele foi para UTI e tal, ele saiu, ele fez uma homenagem a 2 enfermeiros. Uma era da Nova Zelândia e outra era um português. Os 2 estrangeiros, né, os 2 imigrantes. Pela lei que foi aprovada pelo Brexit, aquele português já não poderia estar... Agora pode, mas não virão outros na mesma condição daquele enfermeiro. Será que o político não pensa assim: poxa, acabei de ser salvo por alguém que eu estou falando que não devia estar no meu país, né? É uma situação que eu acho que o político sofre. Quanto à extinção da Justiça do Trabalho, é uma ladainha que vem há anos, né? Na emenda constitucional 45 havia o risco de falar: agora vai acabar. Inclusive, o Banco Interamericano tinha um manifesto dizendo: olha, precisamos reduzir a Justiça do Trabalho, a intervenção. Tudo que aconteceu naquela mensagem do Banco Interamericano
parece que foi ao contrário, porque houve um fortalecimento graças ao processo legislativo, graças a uma atuação forte de partidos ligados à classe trabalhadora, que foi enaltecer ainda mais a justiça do trabalho. O artigo 114 ampliou, trouxe para nós a competência do dano moral para acidente de trabalho, que era uma demanda antiga. É sempre fácil você ter essa relação, e por isso que eu acho assim, que é um estudo sociológico, Gustavo. Depois você precisa fazer um desse, para saber o seguinte: em regra, as ações são, a maior parte das ações são procedentes, e isso em todos os ramos do Poder Judiciário. No Código de Defesa do Consumidor, que quando está se aplicando no Código de Defesa do Consumidor, na parte tributária, na cível, há mais condenações do que absolvições. Mas é só na Justiça do Trabalho que se alega isso. E assim, há uma questão, e aí um amigo meu, que é desembargador, numa conversa ele falou, e eu vou reproduzir a ideia dele, é que, na verdade, o direito do trabalho trata com uma relação que é constante. Ele, assim, mal comparando com o direito de família, mas é um casamento. Então, a pessoa que vai tratar com você, que é o litigante do direito do trabalho, trabalhou com você 1 ano, 2 anos, 3 anos, todo dia. E quando ele vai à justiça, há uma questão subjetiva daquilo. Olha o que ele fez, eu dei para ele, eu dei a revisão para ele, aí o empregado por outro lado, pô, mas eu trabalhei 2 noites e ele não me pagou. Então, é uma relação que é diária, que é constante, é continuativa. Então, ela cria uma animosidade quando vai à justiça. Quando o consumidor vai à justiça, não cria tanto esse ódio. É uma coisa assim, comprou, deu errado, ele entra com a ação, e até ele pode ser condenado, mas você não vê defesa de extinção da justiça estadual. Por exemplo, a gente vê, e isso está no dado CNJ, a alta taxa de sentenças condenatórias para planos de saúde. É altíssimo. Quase todas as decisões são a favor dos segurados de plano de saúde. E você não vê uma defesa dos planos de saúde da extinção da justiça estadual. Ao contrário, aqui o TJ de São Paulo fez uma câmara, eles não chamam de câmara, mas que chamaram peritos, médicos, representantes das empresas para ajudar na solução dessas lides. Mas não se prega a extinção disso. Agora, a Justiça do Trabalho vira e mexe, vem esse discurso. E aí, quando você vai ver quem prega o discurso, não sei dizer se esse é um caso, mas normalmente são pessoas que tiveram condenações na Justiça do Trabalho, ou estão devendo na Justiça do Trabalho. Então, olha, eu vejo com preocupação, acho que não porque eu faço parte, é óbvio, mas eu gosto do que eu faço, eu realmente adoro a minha atividade, gosto do meu tribunal, acho o seguinte, vejo com muita tristeza e assim, decepção, porque não é um debate democrático. Se ele me desse um fundamento democrático da extinção, eu até falo, bom, tudo bem, mas a disputa é o acabar pelo acabar. E aí, eu vou para o Gustavo fala melhor disso. Quem vai ser prejudicado é quem é a única população, é o acesso que tinha a justiça. Até pouco tempo, quer dizer, ainda existe, né? Mas agora tem o honorário de sucumbência. A justiça do trabalho era gratuita e a parte ia lá pessoalmente. Eu não precisava do advogado, com todos os senões que a classe tinha quanto a isso, mas era uma reclamação fulano contra ciclano, sentava lá e o juiz tinha que resolver. Agora ela ficou um pouco mais, vamos dizer, complexa, mas eu vejo com muita preocupação, Arão. Danilo? Não, em verdade, volta a bola aí para o Gustavo. Só para constar, a gente tem o teto ou não? Você tem aula hoje, não? Não, tá tranquilo aqui, eu já disponibilizei a aula para os alunos, então dá para a gente prosseguir. Eu acho que o Paul já renovou no Instagram também, embora tenhamos passado aí 1 hora, mas o Facebook permite. Nós estamos transmitindo ao vivo, graças ao Centro Acadêmico, tanto pelo Facebook e Instagram, já faz 1h30 quase. Então tá bem legal, a quantidade de perguntas não param de aparecer. Então, Gustavo, a bola tá contigo aí, faz os comentários à vontade aí. Então, o meu comentário ele vai ser bastante breve, né? Quanto à suspensão hoje, conferida ao artigo 29 da
da MP 927. É bastante interessante, eu entendo, né, da mesma forma que o Fábio, a percepção de que esse artigo da MP 927 ele tinha uma serventia primeira, pelo menos, a apontar uma isenção, uma desresponsabilização, uma desoneração das empresas que atuam no ramo da saúde, né? Essas tantas que em alguns espaços territoriais, em algumas organizações municipais e estaduais, já vêm sendo acionadas, inclusive, para dar vazão, né, do que esse colapso do atendimento do serviço público de saúde no nosso país. Estão sendo contratadas as empresas pela administração pública para fornecer leitos de UTI, sobretudo. Então, eu percebo, né, que há, né, essa intencionalidade, mas ela não se esgota aí, né? Ela também acaba se projetando aos empregadores que não só no momento em que se institui a MP 927, e nesse período que sequencia, vem impondo aos seus trabalhadores a necessidade de sequenciar as suas atividades normalmente, regularmente, atividades de comércio, porque o comércio não cessou no país inteiro, né? É fundamental a gente ter uma percepção da realidade social que ela seja de apreensão da totalidade e que não se contamine, né, com ganas de generalização com a forma com que a gente está vivenciando as coisas aqui em São Paulo, ou está vivenciando em Minas Gerais ou em outros tantos espaços. Tem toda uma série de lugares do país que não pararam, que o comércio não parou, que os serviços não pararam, né? E essa MP vale para o país inteiro e para todos os ramos de atividade econômica, entrando também nessa não particularização que o Fábio muito bem denunciou, né? Para a lida da MP 936. Então, isso daí vai também desonerar, ou desoneraria, né, se os seus efeitos fossem aplicados ou se serão aplicados, esses empregadores que vêm exigindo de seus trabalhadores sequenciar normalmente as suas atividades profissionais, tornando-os mais suscetíveis à contaminação pela Covid-19. O ponto fundamental é que não só há essa inversão, né, na lida com o ônus probante quanto à existência de nexo de causalidade quanto à contaminação, até porque é isso, né? Como que a gente vai conseguir demonstrar da onde veio a contaminação? Eu estava notando numa reportagem que foi feita uma investigação com uma equipe de mais de 10 peritos na Alemanha para encontrar qual que foi a cadeia de contaminação das primeiras pessoas que naquele país acusaram, né, ter a Covid-19. E eles encontraram, foram dezenas de peritos analisando dia após dia essa cadeia, analisando as minúcias das cadeias de aminoácido dos vírus de cada um dos sujeitos para poder perceber essa conjugação. Como que a gente vai poder demonstrar? É uma prova diabólica, né? Que esse projeto ao trabalhador ou à trabalhadora demonstra a existência desse nexo de causalidade com o empenho da sua atividade, porque o empregador tinha, porque o outro tinha, porque o gerente tinha, porque o cliente que apareceu na loja tinha. E é impossível, né? E essa impossibilidade, ela, inclusive, retumba, né, o que é um moto que já vem sendo bastante utilizado também pelo legislativo brasileiro na lida das questões que estão relacionadas à saúde, segurança e higiene do trabalho. Vamos lembrar, né, do que é a tentativa de mistificação da realidade social, né, de acobertamento das possibilidades de percepção da realidade, do concreto, que surge do parágrafo único do artigo 611b da CLT, inserido com a Lei 3.467, né, que vai falar que a negociação coletiva que vai trazer a redução do intervalo
intrajornada não impacta em questões de saúde, segurança e higiene do trabalho. Tá bem entendido? Tá escrito aqui na lei, não vai impactar. Tipo, subverte o que é a própria realidade pelo que é o texto, né? Traz ali uma dimensão de mistificação que ela é radical. Então, eu vejo da mesma forma o que seria essa pessoalidade do artigo 29 e salutar a sua suspensão, né? Mas uma pena que a gente tem que ficar confiando no que é a projeção de ações ao STF para discutir a aplicabilidade ou não aplicabilidade e que essa seja a realidade concreta que a gente esteja enfrentando, porque é uma expressão da barbárie mesmo, né? E num cenário como esse que a gente está vivendo, que a gente tem que ficar confiando, dezenas de milhares de pessoas infectadas, mais de 100 pessoas que já morreram, são 1.500 pessoas que morreram da Covid-19 no país, a gente tem que lidar com um dispositivo normativo dessa natureza é só a reafirmação do marco obscurantista que muita gente vem propagando por aí, quanto a lida com esse problema social efetivo, duro e que vai ainda nos dar muito trabalho, muitas lives para discutir, muita luta para conduzir depois que a gente poder voltar a estar na rua fazendo o que a gente sempre fez. Muito bom, Gustavo. Eu faria uma derradeira pergunta ao professor Fábio. Vocês tocaram na parte sobre a responsabilização, né, acidente de trabalho e tal, né? E aí, enfim, será que não era o caso, então, de discutirmos a sério a ideia da regra da responsabilidade objetiva, né? Isso que o professor Guilherme Guimarães Feliciano, né, vem falando já há um bom tempo, né? Até tira o caráter, né, que o professor Fábio falou, esse caráter pessoalista, esse caráter emocional, né? O trabalhador em trocação é um ingrato, né? Então, em qualquer outro lugar não é, mas na X Trabalho eu dei salário para ele, eu dei possibilidade, né? E aí, enfim, nesse mote aí, professor, o que espera, né, um exercício de futurologia para nós? O que espera a Justiça do Trabalho nos próximos meses ou ano? O que vai chegar lá para o doutor? Né, o que você imagina, né, o que se imagina que vai chegar ali? Que tipo de situação? Olha, Danilo, eu acho que vai chegar, assim, lá, e é engraçado, porque, infelizmente, a justiça é um lugar que chega quando já está tudo ruim, né? Eu só vejo o problema. É uma coisa, eu não vejo assim, as pessoas, você não vê a empresa. É lógico, eu vejo que já deu problema, né? Eu não vou acompanhar uma empresa ou uma relação, deu tudo certo, o que deu certo não vai para lá, né? Mas às vezes a pessoa abusa, os dois lados abusam, né? Às vezes quem pede está abusando, às vezes quem está sendo pedido abusou, então não existe ali uma predisposição de dizer um está certo ou está errado, a gente só vai ver no desenrolar do processo. Mas o que eu vejo é o seguinte, você imagina a situação, eu vou dar um exemplo assim mais rápido aqui, eu vi que os cemitérios aqui de São Paulo contrataram terceirizados porque o número de coveiros não estava dando conta, e eles estavam reclamando que estavam sem EPIs. Bom, está proibido, inclusive, a realização de velório de pessoas que são enterradas com suspeita de Covid. Aí eu vi um dos terceirizados dizendo, olha, mostrou a bota dele furada, a máscara usada já por 3, 4, 5, sei lá, 5 vezes, a luva furada. Então, eu imagino o seguinte, daqui a uns 5, 6 meses, quando acabar isso, a Justiça do Trabalho, e isso a gente já está prevendo, vai ser inundada de ações com os mais diversos pedidos. Eu acho que essa discussão, a reforma acabou com o processo trabalhista, não, a lide, mesmo que extingua a gente, vai ter que ser julgada por alguém, essa lide vai continuar, essa lide de trabalho, capital, empregado, empregador vai continuar, sempre, ela é um mote dessa sociedade. Vai vir para nós, assim, toda a ordem de pedido, inclusive, vamos ser mais, danos morais por omissão de fornecimento de EPI, esse vai ser, eu acho que vai ser assim, o primeiro pedido. Segundo pedido, que esse mais me preocupa, são as indenizações por eventual lesão ou morte.
porque essa vai ser uma prova mais difícil. Essa vai ser uma prova, quer dizer, hoje com a revogação desse artigo pelo Supremo, já ajuda. Quanto à responsabilização, o Supremo julgou a semana passada, reconhecendo a responsabilidade objetiva para os empregadores que exercem atividade nos termos do 927 do Código Civil, que é aquela atividade cujo importa um risco maior para aquela pessoa. Então, não precisa muito longe. Coveiro, nessa época, é um risco maior. Atendente de hospital, nessa época, é um risco maior. Motorista de ônibus e cobrador é um risco maior. São as pessoas que nós estamos vendo aí, você pode olhar na rua, apesar do isolamento, os ônibus estão cheios. Na minha rua, passar ônibus, eu até fico olhando para vamos dizer, favorecer a minha percepção do mundo. Você olha, está cheio. Então, é óbvio que essas atividades vão importar a responsabilização objetiva. Por quê? Vai ser deduzido que expõe o trabalhador a um risco maior. A atividade dos hospitais não vai ter dúvida, não vai ter jeito. Mas qual prova? A empresa vai ter que fazer uma prova de que ele não estava sujeito àquilo. E nós vimos, assim, vários hospitais aqui privados, eles deixaram uma unidade inteira só para tratamento de Covid. Então, as pessoas dessa unidade, é responsabilidade objetiva, não tem jeito. Qual vai ser o tipo de lesão? Aí nós vamos ver. Eu vou lembrar, quando eu fui juiz em Minas Gerais, tinha uma discussão da silicose, que é uma doença do cara que opera a máquina para quebrar pedra, e em 1980, 85, não tinha quase fiscalização, não tinha nada, era precário, eles trabalhavam com máscara de pano quando tinha. Aquela sílica entrou quando a pessoa tinha 20, 25 anos, quando ele está com 50 anos, ele começa a ter afogamentos. E aí esses afogamentos que foram ver eram decorrentes daquela atividade exercida 20, 25 anos atrás. Bom, eu cheguei numa das varas que eu fui, já havia um acordo entre sindicato dos trabalhadores, das empresas, que eles faziam um checklist com os médicos para dizer, trabalhou em tal lugar, quanto tempo, quanto isso, já só fixava, cabia ao juiz só a indenização. Mas havia um pré-acordo ali. O que mais me chamou a atenção era o seguinte, eram pessoas de 50, 52 anos, 55, 60, todos, sem exceção, com um tubo de oxigênio. Então eles iam para a parte de cima da vara, era um fórum com 2 andares, eles iam para a parte de cima e onde tinha essa comissão. Então o barulho era uma coisa que me impressionou muito, porque é o barulho da respiração daquele ar, né, aquele barulho do oxigênio entrando, saindo, com máscara, e pessoas que, assim, com 50, 60 anos, teriam ainda tempo de vida saudável pela frente, mas estão acabadas. Quanto vale isso? Qual que é o valor disso? Quanto se indeniza de uma pessoa? Às vezes se discute isso, mas a saúde é o nosso maior bem, né? Como que você vai avaliar o valor disso? Então, vai ser muito preocupante e nós vamos ter que, assim, a ciência vai ter que nos ajudar para dizer o Covid causou isso ou não causou? Porque até então a gente só tem algumas medidas incipientes, ainda estão avaliando isso, né? Está muito recente. Mas, assim, acho que vai demandar de nós uma sensibilidade maior e a justiça está ciente disso. Nós estamos tendo palestras pelo TST dos ministros dizendo, olha, nos preparemos, porque virão muitas ações e vai se exigir do juiz, dos advogados, uma sensibilidade. Estou aqui numa live, eu faço questão de dizer que estamos tendo assim, uma cooperação muito grande da advocacia, até por questão da impossibilidade de audiência física, né? Vão começar as teleaudiências a partir do dia 11 de maio, uma colaboração muito grande, os advogados estão se colocando à disposição, porque nós vamos ter que depender disso, de uma colaboração do Poder Judiciário com a advocacia para a gente conseguir resolver isso. Então, acho bastante positivo o que tem acontecido, mas nós estamos nos preparando, Odelino, para uma guerra. Uma guerra. Imagina. Certo.
Obrigado, professor Fábio, excelente colocação. Gustavo, vou partir aqui para uma última pergunta antes das suas colocações finais, que é o seguinte: diante de tudo que foi colocado, diante das colocações do doutor, até pelos seus comentários anteriores, e aí também é uma ilação que você vai fazer futurística. Você acha que o capitalismo está avançando e o direito social recuando nesse momento de crise de pandemia? E, além disso, qual seria o papel do judiciário, já que o Fábio mencionou todas essas questões, diante dessas questões sociais que estão sendo colocadas? Qual a sua opinião? É difícil a gente fazer qualquer espécie de exercício de futurologia, né? Mas é importante a gente poder olhar para a realidade e ver quais são as tendências que se prenunciam para a afirmação de modelos de organização social, para continuidade ou afirmação, retração de um ou outro interesse de setores particulares da nossa sociedade. E um fato posto, né? O desenho que fora apostado pelo capitalismo na ordem global para sua afirmação em processo de acumulação no período último, recente, é bastante impactado pela crise sanitária, né? Então a gente nota, né, e não é uma exclusividade da Bolsa de Valores de São Paulo, né, toda uma série de impactos brutais na cadência de acumulação de capitais pautados na financiarização. Então a gente vê, né, que esse modelo específico ele está sendo bastante atingido, né? Então aí a gente vai falar assim, o capitalismo não está crescendo, o capitalismo ele está tirando algum saldo dessa crise. Eu vou dizer que dentro do que é essa perspectiva de crescimento, que é um crescimento até mesmo marcado por dimensões fictícias que a gente vem percebendo no último período, ele está bem abalado. Então, quem está melhor nessa situação? São os trabalhadores e trabalhadoras, são os capitalistas. O fato de que a tônica de acumulação de capitais financiarizado está impactada não quer dizer que os capitalistas estão numa pior. Quem está numa pior são justamente os trabalhadores e trabalhadoras, sobretudo aqueles e aquelas em condições de maior vulnerabilidade, né? Isso para além de outros tantos contingentes da população que não se inserem dentro da tônica de assalariamento e que estão aí ainda mais vulnerabilizados nesse cenário da crise sanitária proporcionada pela pandemia da Covid-19. Então, eu me coloco do lado dos trabalhadores e trabalhadoras, a gente está na pior, né? E está na pior não só porque os efeitos da crise acometem de forma mais contundente o conjunto das classes não proprietárias do que comparado com aquelas classes proprietárias, e porque sai na frente o conjunto orquestrado de alternativas do capital frente ao que são os meios ordinários, tradicionais, clássicos, que os trabalhadores e trabalhadoras entendem como sendo os canais para imprimir ali o que são os seus interesses, né? Então, para usar de um exemplo, né, é bastante mais irradiado o canal de disseminação de fake news do grande capital aliado ao neofascismo no Brasil do que é o canal de disseminação de uma live de uma organização política de esquerda ou de um sindicato que está fazendo ali uma tentativa de contato com a sua base ou com um conjunto de trabalhadores e trabalhadoras que extrapola a sua base para discutir o que são os efeitos da Covid-19 para o conjunto da classe. Então, a gente está um passo atrás, inclusive na lida com os meios tecnológicos de comunicação e mobilização, né? Então, é importante a gente poder reconhecer isso para poder, inclusive, assumir esses ferramentais de profusão de informação, de profusão de mobilização, de reinvenção das formas de luta social, para que, nesse futuro,
Essa tendência marcada pela dominância tecnológica, informacional e de alternativas programáticas que o capital já vem imprimindo possam ser para o interesse daqueles e daquelas que trabalham contida em favor de um programa outro, um programa que seja de alteração radical, de construção radical de marcos de proteção social de caráter transicional, para que a gente, e aí eu falo com português claro também, né, não tem que ter receio quanto a isso, eu sou comunista, sou marxista, revolucionário, eu acho que a solução das coisas só passa por isso mesmo. Então, jogo nessa conta, e esse programa com caráter transicional, ele tem que ser construído, né? Construído pelos agentes que estão aí em luta, e eu vou falar que o judiciário não tem papel nisso? É claro que tem algum papel, né? O judiciário, ele não é um poder desinvestido de ingerência no processo da luta de classes. O judiciário teve, historicamente, se a gente for parar para ver na história do Brasil, e especificamente para lidar com a justiça do trabalho, um papel que ele foi importantíssimo no que foi a cristalização de toda uma série de marcos da ofensiva dos trabalhadores e trabalhadoras em alguns momentos particulares do século XX, né? Exemplo disso está no fim da década de 50, início da década de 60, em que a ofensiva dos trabalhadores e trabalhadoras vinha sendo conduzido, tanto nos espaços industriais, quanto pelos trabalhadores e trabalhadoras do campo, e teve no judiciário trabalhista, né, uma incorporação. Eu estou falando ali que tinha porque tinha uma representação classista, o perfil do judiciário do trabalho poderia ser mais pró-trabalhador, poderia ter ali uma maior sensibilização. Não tem nada a ver com isso. Isso daí está relacionado a uma receptividade um pouco maior do que eram as próprias demandas sociais que estavam sendo colocadas na ordem do dia. Então, o judiciário tem que ser atento ao que são os processos sociais reais, e não a uma discursividade, às chantagens, né? O Fábio muito bem aqui colocou que essa questão que está relacionada ao discurso da crise, que eu coloquei aqui também, né? Vez por outra aparece, sobretudo diante da chantagem da demissão em massa, da inempregabilidade, e as coisas não são bem assim, né? A legislação do trabalho até 11 de novembro de 2017 era a mesma daquela que, no período recente, a gente teve um maior índice de empregabilidade no país, né? E isso daí que vem a minar, né, esse movimento que vem a minar o conjunto de direitos trabalhistas brasileiros nos últimos anos, ele vem acompanhado desse discursinho de que muita gente vai estar na rua, muita gente vai estar desempregado, então reclama-se o fim da justiça do trabalho, o fim de direitos trabalhistas, entre outras tantas coisas. A gente não pode se deixar levar por isso, né? O judiciário do trabalhista tem um papel que ele é importante em olhar para a realidade social e não para o papo que um ou outro vem colocando, que tem interesses particulares que são muito marcantes. Eu tenho um artigo que ele foi publicado agora, tem uma semana, que ele vai falar sobre a importância para a aplicação do direito do trabalho em podermos olhar para a nossa história e para a história do próprio direito do trabalho de forma não mistificadora. Eu acho que esse também é um papel importante que a Justiça do Trabalho pode vir a ter. Compreender e afirmar qual que é o papel histórico, não só dessa instituição, né, mas também do ferramental teórico e normativo que ela maneja, que é o direito do trabalho, que é uma conquista dos trabalhadores e trabalhadoras, que é indispensável à manutenção da ordem social do capital e que, como toda construção social, é permeado de contradições. E eu aposto nessas contradições do direito do trabalho para que elas possam ser utilizadas para proporcionar saltos de qualidade social, econômica e, sobretudo, políticas aos trabalhadores e trabalhadoras. Ele é indispensável ao capital, mas é indispensável a quem trabalha também. Então, eu acho que dar vazão a esse papel histórico do direito e da justiça do trabalho, um papel que o judiciário trabalhista hoje tem mais do que qualquer outra coisa que se atentar. Puxa, Gustavo, sensacional a sua fala, sensacionais as ideias, as colocações, mas o Paul já está me chamando a atenção aqui que o nosso horário está no limite. Então eu passo a palavra ao Dr. Fábio para suas considerações finais e depois imediatamente a você, Gustavo, para as considerações finais também. À vontade, Dr. Fábio.
Bom, Arão, primeiro eu gostaria de agradecer muito o convite, a essa oportunidade de conhecer, né, conversar, ainda que foi assim no ambiente distante, com o Danilo, com o Gustavo. Já tinha lido alguma coisa do Gustavo, o Danilo eu conheci na live que eu falei. Fiquei muito feliz de conhecê-los, foi um grande prazer. Agradeço ao Paul pelo suporte, o Centro Acadêmico do São Judas, que foi sensacional, a sua iniciativa, Arão, que é um cara que, assim, além de eu conhecê-lo pessoalmente e tal, admiro profissionalmente, vejo as homenagens que você recebe dos alunos, isso não é muito difícil hoje, é um reconhecimento espontâneo, e mostra o quanto você é uma pessoa diferenciada. Eu vou falar aqui, agora ao vivo, né? Mas antes de começar a live, um desembargador que foi professor do professor Arão me escreveu: olha, foi o melhor aluno que eu tive. Então eu fico muito assim lisonjeado de ser seu amigo também. Resumindo, assim, acho que o Gustavo fala muito melhor quanto a essa coisa do contexto. Eu, como juiz ali, o operário do direito, sei da minha responsabilidade política em decidir democraticamente, me esforço para isso, para sempre uma interpretação. Eu sigo a lei, né, Gustavo? Eu não posso, vamos dizer, exercer na minha judicatura. Eu tenho uma posição acadêmica, é uma coisa, mas como juiz eu tenho que cumprir a lei, eu tenho que cumprir isso. Eu faço isso como motivo até de democracia, olha, minha decisão é fundamentada, quem não gosta tem o segundo grau, o terceiro grau. E, assim, eu me preocupo com a análise da lei, dos princípios que orientaram isso. Tenho consciência disso, dessa responsabilidade social do juiz, da justiça do trabalho, e acho que, assim, vou te dar um exercício de futurologia, mas, assim, é uma geração de juízes que já veio, né, de outras lutas anteriores, que reconhecem, sabem da importância da nossa função para o trabalhador, para o empregador, porque de um mesmo lado também, como você disse, aquele empregador que é o menor empregador, que é um pequeno comerciante, ele necessita tanto de nós quanto o próprio reclamante, quanto o próprio trabalhador. Então, tentar fazer esse prato, essas duas balanças, né, esses dois pratos ficarem equilibrados é a nossa luta diária. Espero mesmo que essa pandemia, essa tragédia acabe logo. Contem, assim, acho que o que eu posso dizer é que nós, juízes, estamos empenhados em fazer o melhor pelo país. Então, o que eu puder, fico à disposição de vocês aí, do Arão, do São Judas, para novas lives, vocês. Acho que a gente tem que discutir até para que as pessoas que nos assistam formem suas opiniões, não concordem conosco, ou concordem, tenham opiniões contrárias, não faço nada do que eles estão fazendo, mas pelo menos tenham fundamentos. O importante é sempre ter fundamento. Muito obrigado. Posso fazer também? Gustavo, por favor. Então tá bom. Eu queria, mais que tudo, agradecer, né, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, agradecer ao apoio, ao Centro Acadêmico pela abertura, ao Danilo pelo convite, ao Arão pela iniciativa e ao Fábio pela agradável troca aqui, que esse conhecer, mesmo que remoto, possa aí ser frutífero para a gente, para novas trocas. Foi muito bom, adorei aqui poder estar com vocês e contem comigo também para trocas, para outras iniciativas que a gente está junto. Legal, legal. Só agradecer mais uma vez aqui algumas pessoas que acompanharam a live. Nós tivemos professores da São Judas e outros colegas, como, por exemplo, o Carlos Henrique, o Celso, a Regiane, Silvia, o professor Newton Jadon e outros tantos aí que acompanharam a nossa conversa ao longo do dia, professores de Direito. Agradeço novamente à Universidade de São Judas, o coordenador Sérgio, que esteve aí presente durante o período. Agradeço imensamente ao Dr. Fábio Augusto Branda, juiz do TRT da 2ª Região, que é muito justo e técnico. Isso me admirou sempre nas decisões do Fábio. Conheci o Fábio há muito tempo, quer como juiz, quer como pessoa, e a gente sabe que ele é uma pessoa que prima pela justiça acima de tudo. Então, nas decisões dele, ele sempre observa
esse caráter de tentar achar um meio termo ali para todo mundo e tentar fazer o que é correto. Então, doutor Fábio, obrigado por participar conosco nessa noite, por compartilhar sua experiência, suas ideias e fazer essas ilações futurísticas aqui conosco, né? E, mais uma vez, agradeço ao professor Gustavo, enfim, professor da Federal de Minas, enfim, um dos maiores estudiosos da área do direito do trabalho, da história do direito do trabalho, enfim, que nos brinda continuamente com artigos e textos brilhantes. E, Gustavo, fazer um pedido, se você puder depois compartilhar o link desse artigo que você publicou para nós passarmos aqui para o Centro Acadêmico e para os nossos alunos, é sempre bem interessante agregar esse conhecimento. Então, Fábio, Gustavo, mais uma vez, muito obrigado. Em nome da São Judas, em nome do Centro Acadêmico, eu agradeço essa possibilidade de conversar com vocês. E, Danilo, passa a palavra para você para suas considerações finais. Eu sigo o relator, Arão. É isso mesmo. Muito obrigado, Fábio. Muito obrigado, Gustavo. Aprendi bastante e seguimos nessa conversa aí. Eu acho que o Paul quer fazer também um fechamento aí. O Centro Acadêmico que organizou isso daí. Vou falar rapidinho e dar um recado para o pessoal. Deixa eu só linkar minha câmera aqui. Um minuto. Pronto. Vamos lá. Pessoal, eu quero agradecer a todos os professores que participaram, professor Arão, professor Gustavo, ao nosso querido doutor Fábio, que participou. Foi uma noite muito especial. Todos os alunos gostaram bastante da exposição dos nossos convidados, também o professor Danilo, tá? Eu quero lembrar que amanhã nós temos sorteio nas nossas redes sociais. Nós temos sorteio de Vibe Mapping, acho que vocês conseguem dar uma olhada, do professor Luiz Flávio Gomes, do LFG. Antes do professor falecer, infelizmente, né, ele mandou 5 exemplares do VAD digitado por ele. 2 semanas antes ele nos presenteou para sortear os alunos, então eu quero fazer essa homenagem póstuma para ele, agradecer a toda a sua assessoria que nos enviou esses exemplares para sortear para vocês. Lembrar que amanhã tem sorteio. Agradecer a todos que participaram da live, a todos os professores, ao doutor Fábio que participou também. Lembrando que dia 5 nós temos uma live com o doutor Fernando a respeito de direito de família. Dia 6 nós temos a professora Adriana aqui nas nossas redes falando sobre conciliação e mediação, tá? Eu vou passar aqui para os nossos convidados. Se alguém tiver mais alguma exposição para fazer, eu agradeço. Então, para encerrar mesmo, eu quero agradecer, pessoal. Não deixe de compartilhar o link da live com seus colegas, com seus amigos, tá? Não deixe de seguir os professores. Então, não é só a live aqui no nosso Instagram, também tem a live no canal deles. Posso fazer um jabá? Opa, deve. Então, que eu não tenho Instagram, mas eu tenho um blog e no Instagram o canal dele é @aosquevirão. @aosquevirão. Eu vou encaminhar Tudo junto. o link do blog do Dr. Gustavo, do professor Gustavo, para que vocês possam compartilhar também. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma pergunta pós-live ou que não foi respondida durante a live, me encaminhe que eu vou encaminhar para os nossos professores, para o nosso doutor Fábio que participou da live. E o convite fica estendido para a volta de vocês, né? Eu acho que foi muito produtiva a noite, muitas mensagens positivas. E se vocês quiserem voltar trazendo esse tema, comentando sobre alguma outra medida mirabolante que os nossos governantes de última hora acabam tomando, serão muito bem-vindos, tá? Então eu vou encerrar aqui. Eu quero agradecer. Boa noite, viu, pessoal? Estou encerrando aqui as Valeu. Valeu.